Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h24. O assunto desse primeiro bloco diz respeito a todos nós, a você que está em casa, a mim, a senhora Renata Rossato Quiles, que é gerente do Programa de Imunização Estadual, e Núbia Campos, que é essa figura simpaticíssima que já esteve aqui conosco no Gazeta Entrevista. Ela é enfermeira do Programa de Imunização Estadual. O que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre um assunto muito grave. No estado do Amazonas, já estão chegando aí perto de 40 mortes ocasionadas pela gripe H1N1, que a gente tem chamado aí na imprensa de influenza, né? Uma palavra espanhola. Aqui no Acre, já são 9 casos suspeitos, é isso? E tem uma morte confirmada pela influenza, não é isso? Bom, eu queria entender, dado essa fotografia do problema, o que o poder público tem feito para poder se proteger desse problema? Bom, boa tarde. A cada ano nós temos melhorado a vigilância, né? No estado do Acre mesmo nós temos as unidades sentinelas, que chamamos de unidades sentinelas. São unidades de saúde que capta esse público com sintomas referentes à influenza, e nessas unidades sentinelas eles são identificados, são tratados, né? E com esse apanhado já se faz um alerta, tem essa preocupação que o vírus está circulando aqui no estado, qual é o tipo do vírus que está circulando e as medidas são tomadas. Renata, você falou qual tipo do vírus e quantos vírus nós estamos falando, de quantos? A influenza, ela é representada por 3 tipos, influenza A, influenza B e C, né? No estado do Acre, no Brasil, na maioria dos casos são o vírus A, H1N1, A, H3N2 e influenza B. São os vírus que são mais circulantes, principalmente nessa época de umidade, nessa sazonalidade, nessa região nossa. Senhora Núbia, que garantias que a comunidade acreana tem, sobretudo onde houve essa morte já confirmada pelo vírus H1N1 aqui, que garantias que nós temos que as pessoas que estavam próximos a essa pessoa que morreu não estão contaminadas também? O que a gente pode fazer, primeiro para ter segurança e também para se proteger disso? Como que eu posso me prevenir dessa H1N1? Primeiramente, boa tarde. Anualmente, o Ministério da Saúde lança em todo o país a campanha contra a influenza, que é exatamente para prevenir a população dessas doenças e possíveis óbitos. Para que haja essa vacina, é necessário trabalhar com os grupos prioritários. Quem são esses grupos? São aquelas pessoas que têm mais probabilidade de adoecer e morrer. Quem são? São as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, são as gestantes, as puérperas, são as mulheres de resguardo, né, após ganhar o bebê, os indígenas, o idoso. Nós temos também os professores, tanto da rede privada quanto da rede pública, os apenados e os profissionais do sistema prisional. Então, todo esse grupo, além também das pessoas que são portadoras de morbidade. Que são morbidades? São aquelas doenças crônicas que, se não houver uma vacinação para essa pessoa, ela pode contrair essa influenza e também virar óbito. Agora, como é que é essa morbidade? Que tipo de doença é? Porque às vezes eu posso ser mórbido e não saber. Então, morbidades são todas aquelas, são as síndromes, são os diabéticos, os hipertensos, os obesos. Então, existe um leque de pessoas portadoras de morbidade, e aí, para essa situação, é necessário que passe pelo atendimento médico e esse médico indique que essa pessoa tem uma morbidade. À exceção daquelas pessoas que já são clientes do DIA, né, que são a questão dos hipertensos e diabéticos, que tem já o tratamento
Já é diário, automático isso, né? E aí já vai exatamente na unidade onde ele faz esse acompanhamento, aí não tem necessidade dessa indicação médica. Os demais têm que ter a indicação médica para utilizar essa vacina. Agora, Renata, tem muita gente que fala o seguinte, olha, eu não vou me vacinar mais não, porque eu me vacinei ano passado e eu estou gripado até hoje. O sintoma da gripe, eu estava normal e agora estou tossindo direto, coriza, que é o nariz escorrendo. E aí, o que você responde para uma pessoa dessa? Então, o vírus da gripe, da influenza, ele está circulando em todos os ambientes, né? Por que existe o grupo prioritário? Porque eu e você, adultos jovens, saudáveis, a gente pode entrar em contato com o vírus e o nosso organismo ser capaz de combatê-lo. Você vai ter o quê? Sintomas leves. Agora, essas pessoas de grupos prioritários, elas correm risco de ir a óbito. Agora, o que acontece é uma grande confusão, principalmente nessa época do ano, né? É uma época de grande circulação viral, não só do vírus da gripe, a influenza, como outros vírus de gripe. Então, a pessoa, ela tem já algum vírus de gripe incubado, toma a vacina não é capaz de causar gripe em ninguém, porque o vírus dessa vacina, ele é morto esquartejado. Então, ele não tem como causar gripe. O problema é que a campanha acontece na mesma época onde as pessoas adoecem por gripe. Eu digo que, graças a Deus, se você tomar a vacina e tiver sintomas de gripe. Porque se você já teve um sintoma diante de um vírus tão fraquinho, imagina se você desse de cara com o vírus da influenza e você foi protegido pela vacina. Bom, dona Núbia, e para aquele camarada, como diz o bom matuto, tudo fede na venta daquele camarada, para ele tudo está ruim. Sim. Aquele camarada que diz o seguinte, não, eu não vou me vacinar não, esse aí é um compromisso que os governos têm com os grandes, a indústria farmacêutica. E aí, o que a senhora responde para uma pessoa dessa? Aí fica bem difícil, né, você sensibilizar esse tipo de pessoa. E tem questões religiosas também que às vezes dificultam, né? E aí, nesse caso, eu acho que é mesmo visualizar o que está acontecendo. Porque nós, brasileiros, nós temos o hábito de correr quando a coisa começa a ficar fedendo, como você está falando, né? Então, assim, quando tem óbito, você vê que, exatamente, você vê que a população procura o serviço. Então, só para reforçar o que a senhora está dizendo, aqui no Amazonas já são quase 40 casos, né? Isso. Aqui já teve uma morte. Já temos uma morte, né? Desculpa, eu lhe interrompi de forma grosseira. São 8, já são 9 casos confirmados que nós temos no Acre. Só um em Cruzeiro do Sul, os outros são de Rio Branco. Então, assim, isso demonstra que o vírus está circulando no estado e que, assim, ano passado nós não conseguimos atingir a nossa meta, né? No ano passado, qual era a meta de vocês? 90% é a meta esperada pelo Ministério. O estado conseguiu vacinar, com todas as prorrogações que teve, 80% da população. E quando você olha por grupos prioritários, são exatamente as crianças, as gestantes e os idosos que não conseguiram atingir a meta mínima de 90%. E esse ano, o que vocês estão fazendo para alcançar a meta de 90%? Vão alcançar? A gente espera alcançar, né? Já foi distribuída a vacina para todo o estado. Nós recebemos a vacina em 2 etapas. Mandamos primeiramente para o Juruá, Jordão e Santa Rosa, que são os mais difíceis. Ontem nós terminamos de distribuir vacina para todo o estado. Os municípios já começaram a trabalhar essa vacina. A gente espera que a população faça a adesão à vacina, tome essa dose. É uma vida que está se salvando com uma dose da vacina. É bom lembrar que é anualmente, né? Eu tomei o ano passado, esse ano eu não preciso, não. Todo ano eu tenho que tomar a dose da vacina contra a influenza. Renata, você falou aí a respeito de um local específico para tentar identificar, a partir dos sintomas que a pessoa relata, essa doença da influenza. Onde que acontece? Onde que estão instalados esses postos para as pessoas procurarem? E como é que está a presença desses postos no interior também? Então, nós temos as 5 unidades sentinelas, que são as UPAs aqui em Rio Branco. Temos uma unidade sentinela em Brasileia,
certo? Porém, para identificar esses casos, qualquer unidade de saúde, né, se a pessoa tiver os sintomas, né, coriza, tosse, febre, procurar uma unidade de saúde que, mesmo que não seja uma unidade sentinela, esse caso, se for confirmado, ele já vai ser reportado para a vigilância e a vigilância vai ter todo um trabalho em cima disso. Nanúbia, agora uma coisa educativa mesmo. Como é que eu faço no meu dia a dia para não ter contato com esse vírus circulante? O que é que eu posso fazer para pelo menos diminuir a possibilidade de eu não ser infectado? Então, são aqueles cuidados que a gente fala constantemente, principalmente lavar as mãos. Né? As nossas que é um cuidado mãos básico, né? É o maior condutor de qualquer contaminação, é as nossas mãos. Então, básico, lavar as mãos. Ao espirrar, não colocar a mão, colocar um lenço. E se colocar a mão, não dar a mão para ninguém, lavar de imediato essa mão. Pegou em algum objeto, corrimão, ônibus, não passar no rosto, né? Sempre o cuidado inicial é lavar as mãos. Isso não é que isso aí vai proteger 100%, mas vai diminuindo as possibilidades de ser infectado. Diminui sensivelmente. Né? Agora, como é que você faz isso com um curumizinho pequenininho, né? Com a criança? Que então, a criança... Daí a importância dos pais estarem conscientizados de levar essas crianças para fazer a dose da vacina. Você não fica com a criança 24 horas, né? Ele brinca no chão, ele tem mais predisposição a ter uma infecção e essa infecção se agravar, levar a uma internação e a um possível óbito. Eu quero lembrar aqui que, olha só, vocês devem ter percebido, eu estou aqui com um aparelho novo. Agora vocês podem mandar, caso tenham dúvidas, as dúvidas de vocês pelo número do WhatsApp, que o nosso diretor deve colocar aí na tela para nós tirarmos as dúvidas de vocês aqui com os entrevistados. Bom, em relação à cobertura vacinal, a dona Núbia falou que o Ministério Público põe uma meta alta de 90%. Você sabe me dizer como é que estão os outros estados aqui ao redor do Acre, Amazonas, Rondônia, que se eles forem mal, a possibilidade do problema ser importado é grande, né? Quando a gente vê altos números de casos confirmados em um estado, automaticamente a gente entende que a sua cobertura vacinal foi baixa. Quanto mais pessoas eu tenho protegida pela vacina, a chance dela transmitir o vírus para outras pessoas é mínimo. Agora, o Acre, você está falando isso, mas o Acre, o ano passado, não conseguiu bater a meta e mesmo assim tem uma presença da doença baixa. Isso. A gente tem pouca, até então, como eu disse, são unidades sentinelas. Sabemos que podem ter casos que ainda não foram identificados. Mas se o vírus está circulando aqui, com certeza eu tenho chance de ainda aumentar esse número de casos, né? Então, a vacina, a campanha é oportuna neste momento por isso. Se eu já identifico que o vírus está circulando aqui, eu tenho que proteger. Né? A nossa cobertura não foi das melhores, nós chegamos a 80% no ano passado, né? Os grupos que menos vacinaram foram os que a gente entende como mais críticos, né? Que é gestante, o idoso e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Né? Então, assim, são pessoas que rotineiramente estão nas unidades de saúde e não foram vacinados por quê? Né? Então, tem que ter essa conscientização das famílias, as crianças precisam da conscientização dos seus pais, né? Elas são protegidas pelas atitudes dos seus pais. Então, que esse ano as pessoas se conscientizem mais, que tem sim medidas de higiene que eu posso proteger, posso ajudar nesse procedimento de proteção, mas eu preciso sim me conscientizar da importância da vacina. Agora, para encerrar nossa conversa, dona Núbia, nós não temos possibilidade de, no futuro, não termos mais necessidades de não vacinar contra H1N1, né? Tipo sarampo, por exemplo. O sarampo voltou porque nós deixamos de vacinar, mas a doença já estava praticamente extinta. Aí nós vacilamos, e aí nós, que eu digo, povo e governo. Sim. Agora, me parece que o caso da H1N1 é diferente. Nós vamos sempre ter que nos vacinar contra isso aí. Exatamente. Nós vamos... É uma vacina que, ela até hoje, é a 21ª
campanha, ela é anual, mas assim, a perspectiva seria que essa vacina fosse inclusa na rotina de serviço. Desculpa. Porque se eu faço rotina, todo dia eu tenho uma vacina para a população. Rotina que a senhora está falando é tipo vacinar, paralisia infantil, por exemplo. Vacinar diariamente, tá todo dia na unidade de saúde. Creio que mais à frente essa vacina vai deixar de ser campanha e passar a funcionar como uma rotina, como é o caso da poliomielite hoje, né? Hoje a gente não tem perspectiva de campanha de polio. Esse ano ela está inclusa na rotina de serviço, só numa intensificação de complementação de esquema. Então a gente espera que um dia a influenza também entre nesse leque de vacinas da rotina. Senhora Núbia e Renata, obrigado pela presença aqui no Gazeta Entrevista. Lamento a morte que ocorreu aqui no Acre por essa doença, mas espero que fique restrita a ela e não se estenda. É o desejo de todos nós, né? Obrigado pela conversa mesmo. Nós Obrigada. agradecemos. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.